Então, só relembrando, a gente viu que na primeira tópica freudiana, ele separa, então, o aparelho psíquico em 3 sistemas, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Esses sistemas correspondem a conteúdos mnêmicos, né, que são acessíveis diretamente, como o sistema consciente, ou seja, é aquilo que está manifesto, né? E no sistema pré-consciente e inconsciente é aquilo que está latente, aquilo que não acesso diretamente. No sistema pré-consciente, esses conteúdos mnêmicos latentes são acessíveis à consciência, e no sistema inconsciente, esses conteúdos mnêmicos, eles são recalcados e são inacessíveis à consciência, pelo menos de forma direta. A gente viu, então, na aula passada, que o Freud abandona a hipnose muito mais por uma questão técnica do que por uma questão ética, porque ele percebe que a hipnose acessa no máximo o sistema pré-consciente, mas o inconsciente permanece intacto. E o único meio de se acessar o inconsciente é o método psicanalítico, que se dá via associação livre, né, no filme, quando a paciente Cecily, né, que é uma condensação de várias pacientes do Freud, que estão no livro Estudo sobre Histeria, né, do Freud em parceria com Breuer, quando ela deita no divã e fala, olha, prefiro falar do que ser hipnotizada. E ela começa, então, a falar tudo que vem à mente com o mínimo de censura possível, né? E sem se preocupar se o que ela dizia fazia sentido ou não. Então, essa é a técnica da associação livre. Por sua vez, o Freud, via escuta flutuante, que é ofertar uma escuta qualificada, que tenta pescar elementos inconscientes que aparecem nos sonhos, nos atos falhos, nas piadas que se conta, né? Nas negações que se faz, né? Olha, eu não queria fazer uma crítica a você, não, mas... E aí você vai e critica a pessoa, né? Ou seja, você não a critica diretamente, mas indiretamente, dizendo que aquilo que você está falando não é uma crítica em si, quando na verdade é. Então são mecanismos de defesa do eu. O eu vai se defendendo desses conteúdos inconscientes que só emergem de forma disfarçada a consciência, tá? Foi basicamente isso que a gente viu com relação à primeira tópica na aula passada. Então, esse sujeito, ele é dividido, né? Ele é sempre esse S de sujeito, né? Barrado, há uma barra, essa barra é a barreira do recalque, que separa, então, a consciência do inconsciente, né? A consciência, ela funciona baseada no princípio da realidade, ou seja, ela tenta impor os valores do mundo externo, né, do laço social, e o inconsciente funciona segundo o princípio do prazer, que para o Freud era um princípio de homeostase. E o que é a homeostase? É você tentar voltar sempre ao equilíbrio. Então, se há uma tensão interna, né, muito grande, essa tensão precisa ser descarregada, e descarregar essa tensão é satisfazer as pulsões, né? Como a satisfação das pulsões é incompatível com o princípio da realidade, né, com os valores do mundo externo, a gente vive esse eterno conflito. Então, o sujeito ele é dividido. Nós somos conflito, né, entre as nossas pulsões, que não podem nunca ser satisfeitas de forma imediata, né, e a gente sempre tem que passar pela linguagem, então, pelos princípios, pelo princípio da realidade, pelos valores do mundo externo, para a satisfação das pulsões, né? Então, essa satisfação é sempre mediada pela linguagem. Tá? Isso a gente também viu. Eu estou fazendo aqui um resumão, tá? Nós chegamos na segunda tópica, né? E aí, enfim, tem uma citação do Freud, que está num texto chamado O Eu e o Isso, né? Que é um texto de 1923, que eu coloquei aí como epígrafe.
E essa afirmação diz assim, né? Pode-se dizer que o isso é totalmente amoral, né? Então, isso que se chama de isso é o reservatório pulsional. É o que na primeira tópica se referia, não corresponde exatamente ao inconsciente, como a gente já viu na figura, mas o isso é o que é a única instância psíquica que é totalmente inconsciente, né? Tanto o eu quanto o supereu têm partes conscientes e pré-conscientes, mas o isso não. O isso ele é inteiramente consciente. Então, o isso, na segunda tópica, é o que mais se aproxima, embora não coincida, mas é o que mais se aproxima com o que o Freud chamava de sistema inconsciente, na primeira tópica. Então, isso é, enfim, a instância psíquica na qual se localizam as pulsões, tá? Isso que só quer se satisfazer, ok? A única finalidade de uma pulsão é a satisfação. A pulsão, ela não está a serviço do instinto. O instinto na espécie humana é aquilo que está a serviço da sobrevivência e da autoconservação. Então, está a serviço da sobrevivência da espécie e da autoconservação do indivíduo. A pulsão não tem nada a ver com sobrevivência e autoconservação, muito pelo contrário. A segunda tópica é o momento no qual Freud acrescenta a noção de pulsão de morte, e a pulsão de morte ela não tem compromisso nenhum com a sobrevivência, né, e com a autoconservação, muito pelo contrário. A pulsão de morte é aquela que, via repetição, né? Então, o sintoma, na verdade, é algo que se repete, né? São pessoas que se queixam, olha, eu tive já não sei quantas relações amorosas, em todas eu me estrepei, e eu sempre me estrepo da mesma forma, né? O que há de errado comigo? Ora, essa repetição sintomática daquilo que nos conduz ao pior, né? É o que se chama de sintoma, né? Então, há um sofrimento na esfera consciente, mas na esfera inconsciente a pulsão se satisfaz. Então, o sintoma, o Freud chamava de uma solução de compromisso entre o inconsciente e a consciência. Tá? Por que não se abre mão do sintoma, né? Pelo menos não se abre mão assim de forma tão fácil. Quem trabalha com qualquer tipo de compulsão sabe disso, né? Compulsão a drogas, por exemplo. O indivíduo não abre mão imediatamente do próprio sintoma. Muito difícil uma pessoa sair de um uso quanto mais e passar para abstinência. Geralmente há fases intermediárias, né? Onde se pode até chegar na abstinência, mas se trabalha com redução de danos, no sentido de que se o indivíduo não consegue abrir mão desse sintoma, se ele vai continuar nessa repetição mortífera, que faça uso de drogas menos nocivas, que possam pelo menos conservar a vida, digamos assim, por mais tempo, a vida do corpo mesmo, porque existem drogas que destroem o corpo de uma forma quanto mais, né? Então, o sintoma é essa solução de compromisso, porque a gente não abre mão dele, porque há uma satisfação, há um ganho secundário, isso que o Freud chamava de ganho secundário com sintoma, né? Ou seja, a pulsão ela está se satisfazendo, mas você também está se destruindo, isso é fato, né? Mas é uma via de mão dupla aí, tá? Então, na segunda tópica, o isso, ele é totalmente amoral porque ele só quer se satisfazer, porque a pulsão só quer se satisfazer. O reservatório pulsional, né, que se aloja no isso, só quer a satisfação independentemente do princípio de realidade. Então, né, é o inconsciente, princípio do prazer, princípio da realidade que se dane, né? Tá? Quem é que está a serviço do princípio da realidade? O supereu e o eu, tá? Então, na epígrafe, vamos lá. O eu se empenha em ser moral e o supereu pode ser hipermoral e tornar-se cruel, como apenas o isso vem a ser, né? Então, vamos lá. O supereu, ele é a instância moral censora. Então, tudo isso que a gente já viu na aula passada, né? São os valores que a gente internaliza dos aparelhos ideológicos repressivos de Estado, que são família, igreja, escola,
enfim, o que mais? Prefeitura, né, que faz a gestão das cidades. Enfim, é aquilo que a gente assimila do princípio de realidade, tá? Ou seja, como a gente já viu na faixa de Möbius, é aquilo que está dentro, né, mas já esteve fora, sendo que esse dentro e fora se confundem, porque são a mesma face, né? Na faixa de Möbius, a gente viu que a faixa de Möbius ela é uma figura que tem uma face só, onde dentro e fora se confundem. O superior é a instância que mais traz à tona essa ideia de que dentro e fora se confundem, tá? Porque essas leis que eu internalizei, elas são leis sociais, que falam do laço social, mas eu as internalizo para emergir enquanto sujeito, tá? É o que o Freud leu no Complexo de Édipo, tá? E o eu, por sua vez, é uma instância reguladora entre o mundo interno e externo. Então, o eu é a parte do id modificada pela influência do mundo externo. Isso é importante. O eu é a parte do id modificada. Então, no princípio, era o id, ou o isso. No princípio, era a pulsão. E o eu é aquilo que vem, de certa forma, domesticar, digamos assim, ou pelo menos tentar domesticar as pulsões, né? Então, empenha-se o eu, se empenha em colocar o princípio da realidade no lugar do princípio do prazer, que vigora irrestritamente no isso. Então, as pulsões, elas surgem a partir do momento no qual a gente nasce e é alimentado, porque para além da sobrevivência, né, e da autoconservação, para além da nutrição, né, ou seja, para além do leite materno, que é indispensável, né, para a nossa sobrevivência e autoconservação, vem um acréscimo de prazer, né? Então, é toda a erotização da região da boca. O bebê, ele tem toda a região da boca erotizada, é o que o Freud chamava de pulsão oral, né? E como a pulsão não obedece ao instinto, não tem a ver com sobrevivência nem com autoconservador, e nem com autoconservação. É o momento no qual o bebê, para repetir essa experiência de satisfação, essa experiência de prazer, né, que ele teve com a amamentação materna, ele vai colocar objetos na boca, ele vai chupar o dedo, ele vai chupar chupeta, né, e etc. Ou seja, a pulsão surge assim, se deslocando do instinto. Então, a boca é um órgão de prazer, é isso que o Freud está dizendo, né? Senão não haveria o beijo, né? O que é o beijo? O beijo é a, a colocação em prática, o exercício desse polimorfismo sexual infantil, né? Quer dizer, a nossa sexualidade, ela não se localiza nos genitais e a gente não abandona a zona oral. A zona oral, ela continua presente na vida adulta, né? O que o Freud mostrou é que a sexualidade adulta, ela é a sexualidade infantil, de certa forma, rediviva, né? Ressuscitada. Então, a pulsão surge nesse momento no qual o bebê tenta repetir uma experiência de prazer deslocada do instinto, que não tem a ver com sobrevivência e nem com autoconservação, e ele vai, então, insistentemente tentar repetir essa experiência de prazer, custe o que custar, para ter essa satisfação. E esse tipo de traço minêmico, né, esse tipo de lembrança que ele tem dessa experiência sensorial de satisfação na região da boca, se aloja no isso. Então a gente tem o eu e o isso, né, o eu a serviço do princípio da realidade e o isso a serviço do princípio do prazer, o supereu intermediando, né, o supereu ora a favor do eu, ora a favor do isso, é uma instância muito ambígua, não é? É o que o Freud fala no Mal-Estar na Civilização, a renúncia das pulsões em prol dos laços sociais, que ele leu no mito de Édipo, via Complexo de Édipo, né?
O homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. A felicidade seria você funcionar exclusivamente pelo princípio do prazer. E a segurança é impor o princípio de realidade, o laço social ao princípio do prazer, que implica a renúncia das pulsões, né? Então, o sujeito é sempre barrado, tá? Consciente e inconsciente, primeira tópica. Eu e isso, segunda tópica. A gente viu na figura, a gente viu essa figura aqui. Cadê? A gente viu essa figura que tenta unir a primeira e a segunda tópicas freudianas. Então, vocês percebam que tem uma linha que separa o iceberg ao meio, essa linha vertical que separa o iceberg em duas metades, e uma metade toda é composta pelo supereu, né? Então seria a internalização do mundo externo, né? E a gente tem do lado direito o que é, digamos assim, o mundo interno, né? O isso, né? Essa experiência de prazer, de satisfação que se tem com as pulsões, né? E uma diferenciação do isso que é o ego, né? Então, no início tudo era isso, e o ego vai, então, se formando, né? A partir do isso, tanto que ele está do lado direito, tá? Então, a gente tem o princípio da realidade no ego, na parte consciente do ego, o princípio do prazer na parte inconsciente do isso, né? E o princípio da perfeição, né? No supereu, tá? Já que o supereu ele é a instância dos ideais, né? Então você tem que seguir um ideal, o ideal paterno, o ideal materno, o ideal de pátria, o ideal de família, o ideal de, né? De uma profissão e por aí vai, né? O supereu ele é a instância que representa os ideais e que te obriga aí a uma submissão a esses ideais, né? Uma alienação a esses ideais, tá? Na verdade, tudo isso aqui é interno, porque a gente está falando de aparelho psíquico, tá? Agora, o supereu é o representante, é a instância que representa o mundo externo. E o isso é a instância que representa o mundo interno, porque fala de uma experiência de satisfação que é única, tá? Com a pulsão, né? Então é única por quê? Porque cada um tem uma experiência de satisfação diferente, que vem com a amamentação, né? Por mais que duas pessoas tenham sido criadas pela mesma mãe, elas foram criadas de formas diferentes e têm experiências diferentes. Então isso é aquilo que representa, né, esse mundo interno, no sentido de que essas experiências são sempre singulares, né? E o ego, então, o que você está vendo em cima aí, já é do lado direito superior, já é uma diferenciação do isso, que foi o que eu falei aqui nessa parte, citando Freud, né? Na página 31 do texto O Eu e o Isso, né? O eu é a parte do id modificada pela influência do mundo externo, empenha-se em colocar o princípio da realidade no lugar do princípio do prazer que vigora irrestritamente no isso. Então, o eu é essa parte aqui superior, que de certa forma abraça algo aí do supereu, né? O supereu é uma espécie de supervisor do eu, né? Para ver se o eu está funcionando de forma certinha, né? O supereu é um supervisor, né? Aquele que, caso o eu não funcione da forma como ele impõe, aí vem a culpa, né? A culpa é uma das maiores manifestações aí do supereu, né? Do supereu emergindo na consciência, né? Repara que o supereu e o eu têm partes conscientes, pré-conscientes e inconscientes, né? Então eles são os mediadores entre, né, mundo externo e mundo interno, mas sobretudo o ego, né? O eu é uma espécie de supervisor aí. Mas é isso, você não sabe, de fato,
porque isso é inconsciente, a não ser que você se submeta a um processo de análise, mas a rigor você não sabe a quais ideais você segue, né? Você se orienta em torno de alguns ideais, claro que o que aparece à consciência é muito pouco, né? Então você sabe, eu sou assim porque fui muito cobrado, né? São essas explicações que a gente dá, né? Essas historinhas que a gente conta acerca de nós mesmos, mas digamos assim, a essência mesmo, o âmago de nós mesmos está no inconsciente, a gente desconhece. E a gente se aliena a esses ideais e não, sem nem sequer saber quais são. Né? E o super-eu impõe esses ideais né, a todo momento. Né? Então reparem que o super-eu ele margeia de fora a fora, ele bordeja, né, o eu e o isso. Ó. Então ele é de fato essa instância, né, que pode se tornar cruel e de impor mesmo. Eu já citei para vocês um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, né? É um filme bem antigo, então eu assisti jovem ainda, devia ter a idade de vocês, mais ou menos. E aí é a história de um professor de literatura, né, que chega num colégio secundário super careta, né? Então é uma escola que forma a elite financeira inglesa, né? Então é uma escola para nobres, enfim, descendentes de nobres, é a escola que vai formar a elite, pessoas vão estar no topo mesmo da escala alimentar humana, né? E, e um desses alunos, cujos pais obrigam, né, que ele siga a linhagem familiar, que é uma linhagem de médicos desde o século XVI e tal, essa coisa bem inglesa, né? Então, lá desde o século XVI é uma família de médicos, então ele tinha que seguir essa linhagem e, de certa forma, levar o nome da família adiante, esse ideal familiar, né? E só que ele, enfim, ele quer se tornar poeta, né? Participa desse grupo com esse professor e se apaixona, é um apaixonado por literatura né? E aí como é que fica, né? Esse conflito, né? Quer dizer, ele por um lado é apaixonado por literatura, mas tem um superior cruel que impõe um outro ideal então assim o indivíduo rompe com a família, literalmente, rompe com esses ideais, mas isso não é nada fácil, né? Sobretudo porque é um filme de época, né? Talvez hoje em dia fosse mais fácil, né, do que naquela época, né, no meados do século XX, né? Acho que se passa nos anos 50, 60, alguma coisa assim. E, enfim, ele acaba não suportando esse conflito, né? E, e se mata, né? É uma tragédia, então, é um filme que é uma tragédia, ele acaba com um fim trágico, né? Nas grandes tragédias gregas também as pessoas se matavam, e a tragédia grega, por que as pessoas se matavam nas tragédias gregas? Porque elas não conseguiam fugir do próprio destino, né? Então é essa ideia de que a pessoa nasce a sua biografia já está toda escrita, ela vai só seguir o que já está escrito, né? Vai seguir um destino, é o que chamavam de enfim, Elton está aí, depois ele pode falar até, ou fortuna, enfim. Era algo que o indivíduo não conseguia se desvencilhar. Né? E aí, diante disso, os heróis gregos, são aqueles que ousam desviar do seu próprio destino, né? E com isso isso acaba os levando à morte. Né? Enfim, é uma forma de contar também esse conflito aí, né? Essa supervisão do super-eu sobre o eu, né? E que às vezes o indivíduo e que isso são mecanismos internos, tá? São mecanismos internos.
e que soam como, né? Imagina, um indivíduo então rompe com a família desde o século XVI para fazer literatura, para virar poeta, que naquela época era uma profissão maldita, né? Enfim, muitos não conseguem lidar com a culpa, tá? E acabam sucumbindo frente à crueldade superegóica. Bom, então, para finalizar, né, eu só queria trazer para vocês uma questão aqui. Quer dizer, eu peguei isso de um texto do Freud, Neurose e Psicose é o nome desse texto, foi escrito em 1924, né? No qual ele fala que a neurose seria o resultado de um conflito entre o eu e o isso, e que as neuroses surgem pelo fato de o eu não querer aceitar nem promover a efetivação motora de um impulso pulsional poderoso no isso. Ou seja, a pulsão que quer satisfazer, de certa forma, o eu barra. E ele barra como? O eu, então, defende-se dele, né, desse impulso pulsional, através do mecanismo do recalque. O que é recalcado se revolta contra esse destino, criando, por vias sobre as quais o eu não tem poder, um substituto que o representa, que se impõe ao eu pela via do compromisso, o sintoma. Então, Freud, nesse texto, ele vai falar que o recalque é o protótipo do que é inconsciente, porque o inconsciente se forma a partir de conteúdos que são recalcados, ou seja, são retirados da consciência e se tornam inacessíveis, pelo menos voluntariamente, porque são muito dolorosos, né? E o sintoma, então, é um retorno do recalcado, né? O sintoma é uma formação de compromisso entre uma pulsão que se satisfaz, só que de modo disfarçado, né? Então, o sintoma fala sempre de um impulso pulsional que consegue ter acesso à consciência, mas disfarçado pelo mecanismo do recalque, né? O recalque, então, é um mecanismo que tenta... Deixa eu passar um outro slide aqui. O recalque, então, é o principal mecanismo de defesa do eu, que retira da consciência os conteúdos indesejáveis, tá? Então, o eu é o poder que coloca em andamento o recalque, a essa parte do isso, e a serviço do supereu e da realidade, ou seja, o mundo externo. O eu entrou em conflito com isso, e assim ocorre em todas as neuroses. Por isso que o sujeito, para a psicanálise, é dividido. Tá? O material recalcado só se torna consciente ao custo de seu disfarce. E quais são esses disfarces? São as manifestações do inconsciente. Os sonhos, os atos falhos, as piadas, os lapsos de memória, os esquecimentos, os sintomas, né, e etc. Tá? Então, como eu falava para vocês na aula passada, o recalque, né, é um mecanismo de defesa do eu, sempre fadado ao fracasso, no sentido em que esses conteúdos que ele tenta manter recalcados emergem à consciência em algum momento. Porque é como se você estivesse dentro de uma piscina afundando uma bola, né? Ou você faz esforço o tempo inteiro para que essa bola continue submersa, mas no primeiro descuido que você tenha, essa bola vai emergir, né? Ela vai vir à tona. E com recalque é a mesma coisa. Quando o eu, ou a parte consciente do eu, né, ou as partes, né, do eu, consciente, pré-consciente e inconsciente, de certa forma, relaxam, né, o que acontece? Esses conteúdos, então, recalcados, vêm à tona. E vêm à tona de forma disfarçada, né? O sonho, por exemplo, ele precisa ser decifrado, né? Porque o sonho ele traz material inconsciente
mas esse material ele não é direto, né? A não ser o sonho de crianças muito pequenas, né? Mas o sonho dos adultos ele é sempre uma elaboração onírica, né? Então Freud vai falar que uma imagem num sonho, né? Uma pessoa que aparece num sonho pode ser a condensação de várias pessoas, né? Um afeto que aparece no sonho, uma angústia, por exemplo, com relação a uma dada situação que você, né, sonhou, pode estar deslocada, né? Então Freud percebeu que condensação e deslocamento são materiais de elaboração dos sonhos, no sentido do seu disfarce, no sentido de fazer com que esse material inconsciente nunca venha à tona de forma direta, tá? É sempre algo aí que precisa ser decifrado, é sempre uma mensagem indireta que precisa de decifração, né? Há uma hermenêutica, então, aí, dos sonhos, né? Uma interpretação dos sonhos, né? Os atos falhos também, a mesma coisa, né? Por que eu troquei o nome de uma pessoa, né? Isso nunca é óbvio, assim, né? É preciso, enfim, que se associe sobre isso, né? Enfim, as piadas, sobretudo as piadas repetitivas, né? Pessoas que contam as mesmas piadas e geralmente com temas repetitivos, né? Quer dizer, esses temas geralmente falam do gozo desse sujeito, né? Então, piadas de cunho racista, piadas de cunho machista, né? E por aí vai, essas piadas pejorativas que hoje, graças a Zeus, né, têm se tornado politicamente incorretas. Quer dizer, falam do gozo desses sujeitos que contam essas piadas, né? Esses sujeitos se satisfazem, né, com esse tipo de endereçamento racista, machista e etc. e tal, né? Lapsos de memória, né? Por que assim, a nossa memória é fantástica no sentido de que ela é seletiva porque a gente não tem como lembrar de tudo, né? Imagina, tem um escritor argentino, Jorge Luiz Borges, que tem um texto chamado Funes, o Memorioso, que é a história de um cara que se lembrava de tudo, né? E como a vida dele se tornou insuportável, né? É uma vida completamente insuportável, porque ele não tinha capacidade do esquecimento, né? Porque o esquecimento ele é uma dádiva, né? E nos livra de uma carga, de muitas cargas afetivas, né? Porque o que é o trauma? O trauma, pelo menos em psicanálise, é justamente aquilo do que não se pode esquecer, né? Então, são pessoas que vivenciaram, por exemplo, situações traumáticas, episódios traumáticos assim reais, né? Sequestros, guerras, né? É o que se chamava de neuroses de guerra ou neuroses traumáticas, e passam a sonhar, né? A ter sonhos de repetição com a situação traumática, né? Ou seja, pessoas que perderam a capacidade de esquecer conteúdos que têm uma carga efetiva atroz, né? E que se repete, né? Se repete para essa pessoa. O tratamento aí é fazer essa pessoa esquecer, essa pessoa, de certa forma, uma das formas de se esquecer é fantasiar sobre esse acontecimento, né? E a partir daí você conseguir lidar, né, com esse trauma, né, com essa situação aí que se coloca de forma repetitiva, né, na vida dessas pessoas. E lapsos de memória, né, aí no sentido sintomático, a gente está falando de esquecimentos que têm valor de sintoma. Nem todo esquecimento tem valor de sintoma, né? A nossa memória é seletiva mesmo, não tem como a gente lembrar de tudo. Mas às vezes a gente lembra de, por exemplo, você vai numa... Isso é um exemplo banal. Você vai numa festa e você lembra de absolutamente tudo dessa festa, menos que uma determinada pessoa estava lá. Ora, se você lembra de tudo, né, dessa festa, menos desse fato, será que essa pessoa, né, tem um valor afetivo? Então,
também pode falar de uma manifestação do inconsciente, um lapso de memória, tá? E os sintomas, né? Os sintomas, no filme Freud Além da Alma, a gente viu os sintomas da conversão histérica, né? Da Cecily, e no filme aparece isso que hoje se chama de transtorno de conversão, mas é a boa e velha histeria, que dou de nome, porque, claro, histeria se refere a histeron, que é útero, e a gente sabe que isso não está restrito às mulheres, enfim. Então, o que é uma conversão, né? Ou uma síndrome caracterizada por conversões, como era no caso... Síndrome é um conjunto de sintomas, tá? Então, um conjunto de conversões, como aquele que apareceu no caso Cecily, do filme Freud Além da Alma. Ocorre a conversão da angústia para o corpo, tá? Manifesta por sintomas físicos, que afetam o funcionamento motor voluntário sensorial. Então, são chamados sintomas pseudoneurológicos, né? Paralisias, alterações na marcha, cegueira, tontura e perda da sensibilidade. E quais são as características da conversão, né? Então, sintomas histéricos que a gente viu, que tem uma origem psíquica, né? E se os sintomas histéricos têm uma origem psíquica, né? Que origem é essa? É uma origem que está atrelada diretamente ao aparelho psíquico, né? Por isso que se vê aparelho psíquico, para a gente poder perceber que existe também um fator causal aí envolvido, né? E que aqui é a principal causa da conversão, já que a conversão não tem uma causa orgânica, ela não é um sintoma clínico, né? Ela não está ligada a uma origem orgânica, ela está ligada a uma origem psíquica, tá? Então, quais são as características da conversão? É um fenômeno transitório, né? Vivenciado muitas vezes com indiferença pela pessoa acometida. Então, é aquilo que vocês viram no filme, a Cecily acorda num belo dia cega, e isso não parece trazer maiores perturbações a ela. Quer dizer, é um sintoma extremamente grave, sério, né? Se tivesse uma causa orgânica, geralmente ia afetar terrivelmente o indivíduo, e no caso de uma conversão histérica, ela vive aquilo com indiferença, né? O Charcot chamava la belle indifférence des hystériques, ou seja, a bela indiferença das histéricas, ou seja, diante de sintomas corporais graves, paralisias, né? Cegueiras, surdezes, a perda da voz, né? Diante de sintomas graves, eles são vividos com indiferença. E é um fenômeno transitório, por quê? Porque ele dura pouco, né? Geralmente, alguns dias, no máximo, algumas semanas, tá? Então, isso aqui é um fenômeno transitório, tá? A ausência de lesão orgânica, então, assim, se houver lesão orgânica, não é conversão. Se houver lesão orgânica, isso é um fator de exclusão para a conversão histérica, tá? Conversão histérica tem que acontecer necessariamente na ausência de lesão orgânica. A outra característica é que os sintomas corporais não seguem as leis biológicas, sejam elas anatômicas ou fisiológicas, ou seja, são sintomas anárquicos com relação à anatomia e fisiologia. Então, muitas vezes são sintomas impossíveis do ponto de vista fisiológico, mas que acontecem. Um exemplo é a parestesia de luva, né? Quer dizer, se você lesar as duas inervações da mão, mesmo assim você não conseguiria ter uma parestesia de luva completa, e as histéricas têm, tá? Então, são fenômenos anárquicos do ponto de vista anátomo-fisiológico. Então, eles afetam o corpo, que é o corpo funcional, é esse corpo que a gente está falando, que é psíquico, ou seja, é a apreensão psíquica do corpo, né? É a apreensão psíquica que a gente faz da nossa própria autoimagem corporal, que nos constitui enquanto um eu. É isso que está alterado, não é o corpo biológico, tá? É uma alteração que diz respeito
a apreensão que a gente faz do nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo orgânico, a nossa carne, ela precisa ser apreendida psiquicamente, tá? Por intermédio disso, que em psicanálise se chama corpo pulsional, né? Ou corpo simbólico, né? Porque é um corpo constituído por símbolos, né? A gente vai simbolizar os nossos... quer dizer, nós somos seres de linguagem que simbolizamos tanto a nossa vida quanto o nosso adoecimento, né? O nosso adoecimento corporal, ele é simbolizado, exemplo clássico. Por que a AIDS, no início, era chamada de câncer gay? É uma simbolização pejorativa, mas é uma simbolização, né? Quer dizer, no reino animal não se simboliza adoecimento, simplesmente se adoece, ponto final. Mas na espécie humana a gente simboliza. Por quê? Porque nós somos esse corpo simbólico também, que atribui e que interpreta a falência do corpo orgânico, tá? Então nós somos seres de interpretação, de linguagem, tá? E por fim, né, a última das características é que a região somática afetada pelo sintoma conversivo corresponde à parte do corpo outrora afetada pelo trauma psíquico, a ideia de complacência somática. No filme, eu não sei se vocês se lembram, tem um camarada sendo tratado ainda hipnoticamente pelo Freud no hospital, né, chefiado pelo Meinert, o neurologista lá, e ele está tratando uma paralisia facial, e ele fala assim, a minha esposa me disse tal coisa, né? E foi como se fosse um tapa na cara, né? E é justamente na face que ele tem essa paralisia. Então, é essa ideia de que a região afetada do corpo nunca é aleatória. Então, não foi aleatório que a Cecily ficou cega, né? Ali a gente viu que ela não queria ver, olhar para a sexualidade paterna, digamos assim. Então, há sempre uma correlação, né? A pseudociese, a gravidez psicológica, falava do amor que ela nutria ali, endereçado ao Breuer, né, que foi o primeiro médico que tratou dela, que as escolhas que ela fazia amorosas eram projeções da figura do pai, né, nas figuras do médico. Freud percebeu isso muito bem, diferente do Breuer, né, e se colocou nesse lugar de quem está ali, aceitando um certo amor transferencial, para que ela possa fazer uma escolha mais livre, né? Então, a região afetada no corpo, ela tem relação com, digamos, o trauma psíquico, aquilo que originou a conversão em si. Nunca é aleatória, nunca é à toa.